Como vocês estão, meninas? Tudo bem? Que alegria poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui para nossa conversa de mulheres todas as terças-feiras. E é um espaço de troca, de conversa, de bate-papo. E por isso que eu convido todas vocês a enviarem um aviãozinho aí para as amigas que estão ao vivo, que estão assistindo, né? Que estão online, para que elas possam também ter a oportunidade de dialogar aqui conosco nessa nossa conversa, todas as terças-feiras pelo Instagram. Eu vou estar encaminhando aqui o aviãozinho, apesar do Instagram divulgar, mas eu vou estar encaminhando e eu gostaria que vocês também encaminhassem aí para as amigas online, tá bom? Pra gente continuar o nosso bate-papo. Fico muito feliz desse espaço, dessa oportunidade, né? Muito grata a Deus e muito feliz por estar aqui. Várias pessoas têm acompanhado o nosso trabalho, têm assistido, têm divulgado em vários estados, até fora do Brasil. E eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês. A gente sempre troca, aprende, né? Sempre alguém comenta alguma coisa e eu gosto muito quando vocês comentam, tá? Deixe o seu comentário, se faz sentido, por que faz sentido e se não faz, por que não faz, né? Nós temos, toda terça-feira a gente traz uma temática relacionada ao nosso dia a dia, a nossa vida como mulher, como mãe, como profissional, nesse grande aprendizado da vida. Então, é muito interessante essa troca. E eu gostaria que, à medida que vocês forem entrando, vão dizendo de onde são, de que cidade que vocês estão, tá? É sempre um prazer para mim saber que outras pessoas de outros estados têm participado, têm gostado, têm divulgado. Fico muito feliz com isso. Hoje nós vamos falar sobre uma temática que está na nossa pauta como mulher, que é a questão da nossa força e da nossa fraqueza. Você se considera forte ou fraca? Algumas pessoas falam assim, eu sou muito fraca, eu não dou conta de certas coisas. Outras, são muito fortes, e aqui eu deixo o meu abraço, a minha admiração por essas mulheres tão guerreiras, tão fortes, tão corajosas, que levam as suas vidas com muita garra, sabe, persistência. Então, eu tiro o chapéu para essas mulheres, né? Não que algumas que não estão conseguindo fazer tudo isso sejam fracas, muito pelo contrário. No decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo, a gente vai falar sobre isso. E por isso que eu gostaria que você mandasse aí para suas amigas. Eu sei que às vezes algumas estão até assim, trabalhando, estão no pique, né, do trabalho, da correria, de fazer janta, né? O esposo chegou e tem que dar aquela atenção, tarefa de filho. Muitas delas comentam comigo, falam, Ilma, eu não consigo assistir, eu assisto depois. Ok, sem problemas. Eu sei que às vezes no ao vivo talvez fica difícil para você assistir, mas por isso eu deixo gravada, tenho deixado aqui à disposição no Instagram e também no YouTube, tá? Então vocês podem encontrar esses assuntos, esses temas, os nossos bate-papos que a gente faz, né, nas terças-feiras, também no YouTube. E manda para sua amiga pelo WhatsApp, manda, sabe, pelo Telegram, por onde vocês quiserem mandar, tá? Para que a pessoa possa assistir depois, através do link, né? Royal entrou, seja bem-vinda. Estamos aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa de mulheres.
E aí você que vai entrando, coloca pra mim, por favor, a cidade, tá bom? Pra gente poder interagir e o nosso papo ficar ainda mais gostoso, mais produtivo, tá? E é recheado com vocês. Esse bate-papo só faz sentido com o apoio de vocês, com o brilho de vocês, né? Que trazem as contribuições aqui pra mim, tá? Eu sou simplesmente uma coordenadora desse bate-papo, né? Mas eu gosto bastante quando vocês participam. Bom, como eu estava dizendo, a maioria das mulheres hoje, século XXI, vive uma tripla jornada, né? É difícil uma mulher que consegue, né, viver hoje só de cuidar dos filhos, ou só do cuidado da casa, ou só trabalha fora, ou, né, tem as suas atividades reduzidas. A maioria das mulheres hoje, do século XXI, elas complementam a renda. Então, além de ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, elas são profissionais e acaba tendo uma dupla ou tripla jornada, né? No nosso caso eu já contei para vocês, eu sou trabalhadora da área da saúde e a gente acaba também fazendo os plantões, então no período noturno e finais de semanas e feriados a gente ainda também acrescenta a renda, né, realizando os famosos plantões, que são uma forma de melhorar a renda e tudo mais. Só que a gente acaba tendo essa jornada estendida nos finais de semana e nos feriados, né? E no outro dia, quando a gente tá no período da noite, no meu caso eu fico geralmente até a meia-noite, no outro dia, às 7 da manhã, eu entro no outro trabalho, né? E segue aí o baile, né? Então a gente acaba dando essa continuidade do trabalho do dia a dia, de segunda a sexta, né? Estendendo no final de semana também com o trabalho externo, além do trabalho doméstico e estudo. Muitas mulheres, né, também estão nesse processo de melhoria de salário, de melhoria da condição de vida para os filhos. E aí ela busca, né, fazer uma faculdade, se aprimorar, fazer uma pós-graduação, né? Na verdade, a gente acaba nunca parando de estudar, né? A Fátima chegando aqui, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Que bom tê-la aqui. Fico feliz. A Fátima é aqui de Campo Grande, mentoranda minha, né, Fátima? Muito bom. Prazer tê-la aqui. Então, e aí, como que fica essa parte da nossa força, da nossa fortaleza? Ah, Ilma, a fulana é uma mulher muito forte, né? A gente ouve esse comentário, às vezes até entre famílias e tudo mais, né? Entre as amigas, ela é muito forte. Ela criou os filhos sozinha, os filhos dela hoje são todos formados. Já ouvi essa história, ela criou os filhos lavando roupa. Os filhos dela hoje são médicos, são advogados e ela no tanque, lavando roupa. Que fantástico essas mulheres, né? A gente realmente tem que tirar o chapéu, né, em função dessas mulheres, né, que são aí guerreiras, que são persistentes, que lutam, que continuam, né? Ah, linda, tudo bem, querida? Prazer, que bom tê-la aqui, bem-vinda. Então, o que acontece? Essas mulheres, na luta e na perseverança, elas têm conseguido chegar muito longe na sua vida, né? Coisa que às vezes as pessoas duvidam, né? Nossa, fulana não tinha perspectiva, não tinha estudo, hoje ela é formada, hoje, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega de profissão e ela falou, Ilma, eu trabalhei na roça, no sol, a pino, até os meus 18 anos. Então hoje ela é uma profissional, formada, tem as filhas, né? Tudo já adolescente,
Mas ela me relatou isso. Ilma, até 18 anos eu ia na roça. Então pensa a história de vida, pensa a dor, a luta de uma pessoa que sai do nada, né? E consegue alcançar voos, consegue estabelecer, consegue ter um bom emprego, consegue passar num concurso, consegue ter uma habitação decente, dar uma garantia para os filhos. Então, realmente, são mulheres de muito valor, né? Que merece todo o nosso carinho, a nossa admiração. Principalmente, no meu caso, na minha família. Nossa, quantas mulheres guerreiras, né? Que são exemplo, que são inspiração, né? Tanto por parte, né, a minha família paterna quanto materna. Nossa, as mulheres são assim muito prendadas, mulheres muito guerreiras que trabalham, que dão conta, e eu tenho muito orgulho das mulheres da minha família, muito mesmo. Só que o que eu quero chamar atenção hoje para vocês é essa diferença. Ah, Ilma, mas você tá dizendo então que aquela que não dá conta, aquela que tentou, mas não conseguiu, ela é uma fracassada? Não, não é disso que nós estamos falando, né? Muitas vezes a gente até começa nesse embalo, né? A gente tem ideais, a gente tem objetivos e luta por isso, né? Incessantemente, dia e noite, né? Mulheres que às vezes trabalham em 2, 3 empregos para manter esse ritmo. E o que eu venho trazer para vocês é uma reflexão no sentido do seguinte: a gente precisa avaliar até que ponto essa nossa força, essa nossa fortaleza não está comprometendo a nossa saúde mental, emocional, a nossa saúde física. Porque eu sei, né, e tenho exemplos disso na família, inclusive, de que assim, a pessoa sempre se dedicou ao trabalho de uma forma excessiva. E aí chega 35, 40 anos, essas mulheres estão arrebentadas do ponto de vista da coluna, de artrite, artrose, de, sabe, força física que fizeram durante ao longo da vida, né? Algumas costureiras, né, ou faxineiras, mulheres que trabalharam muito tempo lavando roupa em tanque. E essa atividade, assim, de uma forma muito intensa e por muitos anos, ela traz muitas consequências físicas para as mulheres. E o que eu tento refletir com vocês é exatamente isso, né? Que nessa tentativa de ser forte, né? De não entregar os pontos, de tentar garantir tudo, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Para a família, para o bem-estar da família, que é algo lindo, claro, né? Não estou desmerecendo, mas a minha preocupação, pelo que eu tenho visto, tá? No meu dia a dia, é a preocupação com a fraqueza dessas mulheres fortes, né? Que vai assim numa ascensão forte, mas que pelo acúmulo, pela sobrecarga, elas acabam de alguma forma se enfraquecendo nas suas emoções às vezes, sabe? Quantas mulheres que vocês conhecem que não estão numa situação de depressão, né? Com grande processo de ansiedade, talvez por isso, pela correria, por ter que dar conta de tudo, por segurar, sabe, a bandeja para todos, pela dificuldade de dizer não, que grande maioria das mulheres tem, né? Exatamente isso, não, eu sou forte, não, eu dou conta. Então aí vem um filho, traz uma situação, a nora traz outra, o neto e tal, e não sei o que, e um problema financeiro,
um problema de saúde, né? Que às vezes a pessoa tem que ir ali na batalha, anos a fio, um câncer, uma síndrome, algo mais complexo, que depende, né, de cuidados, que depende de estar sempre indo ao médico, reavaliando, né, exames. Então são tantas situações, né? Principalmente no meu caso, que eu atendo mulheres todos os dias, né? E nessas variadas situações, eu vejo muitos exemplos de mulheres que, infelizmente, por serem tão fortes, elas estão hoje enfraquecidas. Elas estão adoecidas. Essa semana mesmo eu atendi uma mulher, uns 30 anos mais ou menos, e ela cuida do pai que é doente, sabe? O pai idoso e doente. Ela tem outros irmãos, mas os irmãos não estão muito interessados no cuidado com o pai. E aí ela está com a sobrecarga do cuidado com o pai. E ela me relatava que ela também está adoecida, sabe? E foi uma reflexão assim que a gente fez com a equipe, né? O idoso ele tem uma série de amparo e também direitos, claro, né? Conquistados e assim, mais do que justo com relação ao idoso, pela história de vida, pelo que fez, né? Pelo cuidado com os filhos. Não estou questionando isso. Mas, em algumas situações, a gente tem visto que os cuidadores desses idosos, eles também, em algum momento, acabam adoecendo. E aí, parece que fica a balança meio, sabe, desproporcional. Porque, de um lado, claro, os direitos dos idosos, mas o direito dessa outra pessoa também doente, que necessita de cuidados, nem sempre é bem visto também. Até pela justiça. Porque quando se compara, né? Ah, não, mas ela tem 30 anos e ele tem 80. Então, é óbvio que o de 80 tá com seus direitos um pouco mais assegurados. No entanto, essa jovem que eu estou relatando para vocês, de 30 anos, ela também precisa de cuidados. E ela foi muito clara. Ela falou, olha, eu não posso mais cuidar. Eu não tenho condições de cuidar do meu pai. Não que eu não queira. Eu cuidei até agora. Só que eu preciso de ajuda. E o caso dela está, assim, numa situação muito grave. Tanto que ela falou, olha, eu procurei ajuda dos meus tios. Porque os meus irmãos, eu já sei que eu não posso contar. Mas eu também não posso deixá-lo sozinho. Então eu fui buscar a ajuda dos meus tios. Porque a partir de agora, eu não posso mais cuidar. Uma jovem de 30 anos. Mas assim, visivelmente doente. Visivelmente sem condições. Sobrecarregada. Sabe, assim, com os seus direitos todos violados. Né? Porque se alguém olhava e falava, ah, mas a filha não tá querendo cuidar do pai. Ah, mas ele tem seus direitos. A Paty chegando aqui, seja bem-vinda, querida. A Paty é fiel aqui, ó, toda terça-feira. Muito obrigada pelo seu carinho, tá? Muito feliz por você. E aí, a gente fica com essa, sabe? Com esses dois pesos e duas medidas. E a gente percebe que ambos estão adoecidos igualmente. Entende? Então, esse cuidado, essa reflexão, eu tenho trazido aqui com frequência com vocês, pra gente ver até que ponto essa força, essa fortaleza da mulher, ela não tem um preço e um preço muito alto a ser pago. E é só você que consegue avaliar isso. Porque às vezes quem tá de fora vai falar assim, imagina, ela não quer trabalhar, ela só tem 30 anos, ela é jovem. Mas eu tenho percebido, através da minha experiência e como profissional de saúde, que o adoecimento,
né, mental, essa sobrecarga, ela não tem idade. A depressão, ela não tem idade. Não é uma coisa só para idosos. Às vezes as pessoas comentam assim, mas ela tá assim porque ela é idoso, porque já não tem mais o que fazer da vida, por isso que ela tá em depressão. Não. Tem idosos que a depressão não passa nem perto, né? São pessoas alegres, felizes, produziram, têm belas histórias para contar, né? Então, assim, é tudo muito relativo. É tudo muito, sabe, a ser avaliado. Cada situação. Por isso que eu tenho falado muito com vocês aqui sobre a mentoria. Porque é na mentoria que a gente consegue descobrir e ver a necessidade daquele indivíduo, daquela mulher, né? E também os homens, eu tenho atendido alguns homens também, sabe? Que trazem as histórias, trazem também as suas sobrecargas. Esses dias eu atendi um homem que ele estava assim, no limite do limite da sobrecarga, né? E ele contando assim a vida, o que ele estava passando, eu falei, nossa, realmente, hein? Não queria estar na pele dele. E claro que as mulheres, né, acaba trazendo mais facilmente essa dor, essa necessidade de cuidado, né? Os homens, eles são mais reticentes ao cuidado. E assim, parece que eles lidam de uma forma um pouco diferente, né? As mulheres, em alguns aspectos que parece mais frágil, entre aspas, né? Elas procuram ajuda mais cedo, né? Elas entendem que precisa dessa ajuda. Mas algumas mulheres, é isso que eu quero refletir com vocês, algumas mulheres acham que são intocáveis, que são as poderosas, que nunca vão ser atingidas pelo desânimo, pela depressão. Eu nem tenho tempo de pensar em depressão. A minha vida é a 1000 por hora. Ok. Sabe? É isso que eu falei. A minha admiração por essas mulheres. Mas, na minha condição também de profissional, de mãe de adolescente, de, sabe, prover a minha casa, de estudante, de, sabe, trabalhar em várias frentes, em vários aspectos que você tem que lutar, entendeu? Às vezes só o salário de funcionário público não é suficiente, então você tem que complementar de alguma forma. Então, essa busca por uma qualidade de vida melhor, por uma condição melhor para os seus filhos, né? E uma qualidade de vida, né? Na sua pós-aposentadoria, nos leva a essa busca, né? E essa força da gente lutar, da gente conseguir, né? Quem não tem uma casa busca ter uma casa, quem não tem um carro busca ter um carro, sei lá, ter um dinheiro guardado para uma emergência, para um tratamento de saúde, N projetos, né? Fazer uma viagem, pagar um estudo dos filhos. Então, isso é natural, né? De nós seres humanos estarmos buscando algo sempre mais. E nessa busca, a gente acaba perdendo a noção do custo disso tudo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Existe uma linha aí de pensamento de pessoas, né, de conseguir viver com o mínimo. Que é essa coisa de ter, assim, o necessário para você, para sua família, para sua alimentação, para os seus cuidados pessoais, ponto. Sem muita ambição, sem estar buscando coisas supérfluas, porque infelizmente, às vezes a gente também acaba entrando um pouco nesse consumismo, né? Nessa coisa que o próprio sistema, né, ele nos leva. Mas você tem que ter roupa nova, você tem que comprar um carro novo, você tem que trocar de carro, seu carro tá muito velho, né? Mas por que você não compra um apartamento maior? Por que você não faz uma viagem?
Ah, não, mas você tem que ter 2 carros, um para você, outro para seu marido. Então, assim, vai aumentando também as nossas exigências com relação ao ter, ao possuir. Então, às vezes, você acaba também entrando nesse processo em busca de satisfação de consumo, entende? E é por isso que eu falo para vocês da mentoria. Porque na mentoria a gente consegue visualizar isso. Qual é a real intenção do seu coração, os seus propósitos, frente ao que você está vivendo? Ai, irmã, mas olha, eu vivo cansada. Ai, eu não tenho tempo para nada. Ai, eu não consigo viajar. Ai, eu só fico em função de filho. Ai, eu... Ok, eu imagino, né? Tudo isso que você tá me falando. Mas qual que é o fundo disso tudo? Por que realmente você tá sabe, com a água aqui e tentando, né, nessa luta da sobrevivência, ok, né? As coisas estão realmente muito difíceis, assim, no sentido, você vai no mercado e você assusta com o preço das coisas, né? Se você, assim, né, no normal. Ontem mesmo, saí com a minha filha, a gente tava rindo, né? É difícil a gente não ficar perplexo. Porque assim, eu saí da escola, passei no posto, abasteci o carro, passei a comprar frutas, passei no mercado, que umas coisinhas que tinha acabado, 300, 400 reais. Assim. Então, são coisas assim que realmente são assustadoras. Do ponto de vista de, né, trabalhadores, tal, que o dinheiro não vem fácil, que é ali no suor, né? Então, se você compra um gás, abastece o carro, compra 1 quilo de carne e as frutas para 3, 4 dias, é 500 reais. E o que significa 500 reais? Meio salário mínimo. Entende? Então parece que fica meio incompatível, né? Tá sempre assim, o salário tá sempre aquém do seu básico, da sua necessidade. E aí, para você poder equilibrar essa conta, né? Para fechar essa conta, você tem que trabalhar. E quando você trabalha, você tem um cansaço físico natural. E além do cansaço, vem também ao seu esforço mental. Com relação a trânsito, com relação a horário, com relação a sair desse e vai para o outro, em relação a planejar as suas atividades, em relação a dar conta, né, das demandas do local A, do local B, da casa, né, dos pagamentos, dos boletos, de equalizar tudo isso, de fazer economia, de ver qual que é a condição melhor que você pode fazer. Então, é assim, é uma corrida, né? Aquela coisa assim que parece que você tá sempre buscando algo mais. Porque aquilo só, né? Dificilmente a pessoa vai ficar naquela situação de estagnar. Ah, não, eu só ganho isso, então tá bom assim, e tá tudo bem, vamos levando. São pouquíssimas pessoas que entram nesse comodismo, né? Às vezes até uma questão de comodidade. Ah, não, eu não vou correr atrás, não, tá bom, tô vivendo bem. Ok, também é uma opção. E também não tá errado, né? A gente não tá aqui pra julgar certo ou errado, né? Eu tô aqui trazendo reflexões para vocês, né? De como é que você está decidindo a viver a sua vida. A Zilá entrando aqui, a Magda, seja bem-vinda, meninas. Estamos aqui no nosso bate-papo, falando sobre a força e a fraqueza das mulheres, né? Que às vezes também a gente tem uma tendência de julgamento, né? Ah, não, ela é muito fraca, ela não enfrenta a vida, né? Mas acontece que às vezes a pessoa é feliz daquele jeito. Porque às vezes você tá nessa de, ai não, eu tenho que fazer, tenho. Só que você não tá identificando o preço que você tá pagando por isso.
Porque todas as nossas escolhas, elas têm um preço. Seja de cruzar os braços, ok, não quero me envolver com isso não, tá bom assim. É uma escolha e também tem consequências, né? Assim como você entrar nessa roda viva, é uma escolha, né? Ninguém te obrigou a fazer isso, que também vai ter as suas consequências. É isso que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Entende? E que na mentoria a gente consegue identificar isso. Porque às vezes a mulher ela tá tão envolvida nesse dia a dia, nessa rotina maluca, que ela não consegue parar e pensar no básico ali nas estratégias. Esses dias eu atendi uma mulher bem nesse clássico. Ela tem filhos pequenos, ela está separada, ela precisa trabalhar para se manter, ela mora de favor na casa, né, de uns, acho que é da mãe, do pai, sei lá, que cederam essa casa para ela. E ela trabalha num emprego que, apesar de ser perto da casa dela, mas esse emprego, ele demanda dela muita dedicação. Assim, dela ter que sair fora do horário, dela ter um trabalho bem exaustivo e pesado, que exige, sabe, ela trabalha com animais, então ela tem que manejar esses animais que são de porte médio grande e que, sabe, demanda força física mesmo, né? E ela acaba tendo a consequência disso, com dores musculares e tudo mais. E aí, eu iniciei a mentoria com ela e aí comecei a pontuar. Tá, você trabalha quanto tempo? Eu trabalho muito tempo, tal, e né, já me ajudou bastante, mas eu nem consigo me ver trabalhando em outro lugar. É uma escolha, né? Mas aí a gente foi vendo que ela teria outras opções de emprego, entendeu? Que de repente até ela consiga ganhar mais, tendo um esforço um pouco menor do que esse que ela tá tendo que desenvolver. Entende? E ela não tava conseguindo. Aí chegaram, tanto que ela falou, Ilma, olha, eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde, eu mal levo meu filho na escola e busco, mas eu chego cansada, ele também tá cansado, e aí a gente já vai dormir, comer e pronto, acabou, e entra dia, sai dia, e trabalha final de semana, e não tá tendo parada. E aí, e ela, né, começou, por conta da ansiedade, começou a ganhar peso, e aí ela começou a ficar preocupada com isso, e daí ela ficava mais ansiosa, daí ela comia mais, e aí não conseguia fazer a dieta. Então, assim, com uma série de cobranças pessoais, né, separada, então ela não tem o apoio do ex-marido, então ela precisa correr atrás de uma habitação para ela, que seja dela própria, ou, né, que tenha uma certa estabilidade. Mas assim, ela não estava conseguindo enxergar a necessidade dela de repente, parar e procurar um outro emprego. Porque assim, ela é uma pessoa super capacitada, tem condições de trabalhar, de repente, numa outra empresa, numa concorrente, entendeu? E que ela tem a condição de ganhar melhor e ter uma vida mais tranquila. Só que no agito, às vezes a gente não tem tempo de parar e analisar. Sabe, respirar, olhar do lado, falar, nossa, mas que sentido tá tendo a minha vida? Como eu estou levando a minha vida? Tem uma live que eu fiz que eu falo sobre isso. Se você tá vivendo ou sobrevivendo. Porque às vezes com esse objetivo da gente viver, a gente só sobrevive. A gente não consegue, sabe, ter uma qualidade de vida, ter um equilíbrio, dosar as coisas. Não, a gente tá Quando a gente vê, passou 5, 10, 20 anos e você só sobreviveu. O que você traz de realmente falar, não, eu vivi, eu aproveitei?
nessa vida louca. Então percebe, aqui no nosso tema, né? Percebe que essa força, essa fortaleza, ela acaba nos levando a uma fraqueza. Porque aí quando você não dá conta mais de ser forte, de se manter forte, você vai se sentir extremamente fraca. E fraca no chão. A estima, sensação de derrota, sensação de menos-valia, de menos importância. E aí, talvez, você já viveu um longo período da sua vida que daí, para a recuperação, também é um processo doloroso. Às vezes, você não vai conseguir de uma forma tão rápida elaborar tudo isso. Porque você foi deixando passar e foi indo, muitas coisas foi ficando para trás, às vezes até a sua própria família. Eu já atendi mulheres que me relataram isso. Ai, Ilma, eu nem vi meus filhos crescerem. Eu nem tive tempo de curtir a adolescência dos meus filhos. Sabe assim? Era um bebezinho, tal, amamentava e de repente, pai, aí trabalho. Quando acordou, os filhos já estavam entrando na faculdade, já estavam casando, casaram, foram embora, foram tocar a vida deles. E aí vem, né? Aquela mulher que sempre foi forte, aquela mulher que sempre se dedicou, ela vai se sentir enfraquecida. Ah, e ela perdeu as forças? Não, mas ela se desgastou com o processo de ser forte. Então, meninas, é umas caraminhola aí, hein? Que eu trouxe hoje pra vocês. Pra gente refletir. Eu gostaria muito que vocês divulgassem, sabe, esse nosso bate-papo aqui. Encaminha aí para suas amigas, tá? Para que elas consigam também fazer essa reflexão da importância da gente rever a nossa vida. Porque se você quer continuar sendo uma mulher forte, batalhadora, guerreira, com bons resultados, você precisa analisar as suas fraquezas. Porque às vezes a gente entra num processo de negação da nossa fraqueza. Ah, não, eu não vou me deixar abater. Não, eu não vou, né? Eu não vou me mostrar, não vou demonstrar a minha fraqueza pra ninguém. Eu sou forte. Só que você precisa saber até onde vai a sua força. Você precisa aprender a avaliar. E tem momentos que a gente tem que assumir a fraqueza, sim. Ah, não, eu não dou conta. E assumir a fraqueza é ser mais forte do que você imagina. É recomeçar. É ter a coragem de falar, puxa, olha, essa é uma área que eu preciso evoluir. Eu tenho falado bastante também sobre o desenvolvimento humano, sabe? Aqui nas nossas conversas. E se vocês quiserem, dá uma passadinha lá e vejam esses nossos bate-papo também sobre a questão do desenvolvimento, do autodesenvolvimento, do auto se conhecer, de saber as suas fragilidades, as suas potencialidades. Não, mas aqui, Ilma, não, nessa área eu sou importante. Eu tenho o meu valor por ser assim. Eu sou muito forte nisso, né? E também não é feio e não é, sabe? Tá tudo bem se você não dar conta. Se você for frágil em alguma área, ok, faz parte. E talvez reconhecer isso te leva a buscar forças para você superar essa tua fraqueza. Entende? Então, assim, nem é tudo forte, nem tudo fracasso. Entendeu? Mas a gente precisa identificar naquilo que eu sou forte e naquilo que eu sou menos forte,
para equilibrar isso tudo, conseguir seguir adiante, aprendendo, se fortalecendo, tendo gás para viver ainda mais tempo, com mais qualidade de vida. Porque às vezes a pessoa trabalha, né? Dos 10 aos 25. Nossa, foi assim, tudo que ela podia. Ficou a noite sem dormir, sem comer, papá só comeu salgado, né? Tomava ônibus, tomava chuva, fez tudo da vida em 15 anos. Só que daí os próximos 15, ela vive sem gás. Parece que perdeu tudo ali. Então é melhor a gente ir dosando, sabe? Porque às vezes você vai ter uma vida aí de 90 anos, 80 anos, sei lá, 100. E aí? Se você já gastou tudo nos primeiros 30, e como é que você vive o resto? Né? Mas é um aprendizado, gente. Eu não tô aqui pra dizer, né? Eu já cheguei nesse ponto. Não, tá? Eu me incluo como mulher do século XXI. Entendeu? De tripla jornada, de demandas, sabe? De muitas necessidades, muitas. Mas a minha contribuição para vocês também é no sentido de refletir, trazer à luz essas reflexões para que juntas nós possamos compreender, avançar e ter uma qualidade de vida melhor. As minhas mentorandas, pelo menos os feedbacks têm sido maravilhosos. Ilma, minha vida mudou. Ilma, olha, hoje eu sou outra pessoa. E eu fico muito feliz com esses resultados. Muito mesmo. E eu posso dizer que na minha vida também tem sido. Porque na medida que eu aprendo, na medida que eu também vivo experiências, isso também, sabe, na minha pele, isso vai me trazendo aprendizado. E isso vai me trazendo confiança em acreditar que é possível, que as nossas reflexões, a nossa metodologia de trabalho, ela está dando certo. Ela está tendo resultados. Então, por isso que eu convido vocês a conhecer, a dialogarmos juntas, entendeu? Eu posso esclarecer para você como que funciona, qual que é a nossa proposta, tá? Seja pelo WhatsApp, pelo direct, pelo Facebook, qualquer rede social aí vocês me encontram, tá? Para que a gente possa avançar e evoluir, podendo ajudar e contribuir na sua vida para que você seja ainda mais feliz, tá? Que seja uma mulher ainda mais forte, mas se conhecendo as suas fraquezas, pontuando, equilibrando, para que você não caia, sabe, nesse jogo de fazer tudo, dar tudo, tá à disposição sempre, mas você vai se tornar uma pessoa enfraquecida. E isso eu não gostaria de ver. Eu gostaria de você firme e forte sempre, tá? Com as suas barreiras, com as suas imperfeições, claro, né? Todos nós temos nossas imperfeições, mas conhecendo e sabendo qual que é o cuidado que eu preciso ir para entrar de novo nesse caminho e seguir em frente. Tá bom, minhas queridas? Muito obrigada. Quero agradecer muito a Deus, a minha família, né? E o apoio de vocês pelo meu trabalho. Então, divulguem lá, deixem o like, né? Considere esse conteúdo importante para que mais pessoas possam também usufruir disso, tá bom? Eu agradeço muito vocês, grande beijo e até na terça-feira, se Deus quiser, estaremos juntos.